Bom dia pra você, Chachazão do Povo. Bom dia também ao mestre Clever Ferreira. Eu também tô abraçando a toda a nossa equipe e obrigado pelos elogios, viu, Clever? Eu me inspiro em você nesse charme aqui. Enfim, vamos falar um pouco desse Vila Nova, né, Romes? O Vila que tá vivendo esse momento pré-clássico, esse momento de mais uma decisão. Vila Nova que ao longo dessa temporada de 2025 vem vivendo esses momentos decisivos e com toda certeza essa partida contra o Goiás é outro momento decisivo, é outro cenário de decisão, outro cenário de muita importância, principalmente para o técnico Rafael Lacerda e também para os seus comandados. Vila Nova hoje é o 10º colocado, o Vila somou 3 pontos na tabela, perdeu ali a primeira rodada para o Curitiba, venceu o Paysandu na segunda rodada, então tem ali um aproveitamento de 50%. Vai enfrentar um Goiás muito embalado, o Goiás que tem ali 100% de aproveitamento, venceu suas 2 partidas, então para o Tigrão não ver o seu rival, seu maior adversário na competição disparando na tabela, é muito importante que o Vila Nova faça um bom resultado lá no estádio da Serrinha amanhã. E aí, o Romo Xavier, o técnico Rafael Lacerda fechou hoje a preparação para esse confronto contra o Goiás. Lá no CT Vila do Tigre, os atletas do Tigrão realizaram a última atividade, então tá passado a régua. Vila Nova então está preparado para esse confronto. Agora os jogadores vão ali tomar aquele banho, vão almoçar e aí entram em concentração para essa partida tão importante pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em questões de escalação, o Lacerda deve ter praticamente todo mundo à sua disposição. Claro, Júnior Todinho, Igor Henrique e William Formiga, esses jogadores devem sim estar à disposição do Lacerda para amanhã. E como dúvida, nós temos aí a situação do Diego Torres. Diego Torres também sentiu um desconforto muscular após a partida contra o Paysandu, também é dúvida para esse confronto contra o Goiás. Já o Thiago Panhussá, esse daí é um desfalque quase confirmado, por conta da gravidade ali da lesão, né? Vamos dizer assim. Na verdade, onde ele acabou sentindo dores foi ali no adutor, aquela parte próxima da virilha. A gente sabe que é uma parte delicada do corpo do atleta, onde poucos dias não são suficientes para o jogador se recuperar para jogar um jogo de um nível tão alto. Na verdade, para jogar, né? Para voltar até as suas atividades básicas, como treinamentos mesmo dentro do CT, coisas do tipo. Então, Thiago Panhussá é desfalque quase certo para essa partida contra o Goiás. E, na dúvida, temos aí o Diego Torres. E aí, Igor Henrique, Todinho e Formiga, esses daí voltaram a treinar e já devem estar à disposição do técnico Rafael Lacerda para esse duelo tão importante. Agora, Romulo Xavier, vamos ouvir um pouco do técnico Rafael Lacerda aqui na Grande Jogada. Ele que vai falar um pouco sobre esse volume ofensivo contra o Goiás e se é possível repetir o mesmo volume que teve contra o Paysandu nesse clássico lá na Serrinha. Vamos ouvir agora o técnico Rafael Lacerda. Na minha opinião, só aumenta a responsabilidade, porque o futebol ele é momento, o que a gente fez há 2 semanas atrás, há 3 semanas, já não fica na história, mas não importa mais. O que a gente fez contra o Paysandu já está no passado. Campeonato que tem jogo toda semana, às vezes 2 jogos por semana, é jogo a jogo, e na minha opinião a responsabilidade ela só aumenta, porque o time que está ganhando, ele entra com essa responsabilidade. Vamos jogar fora de casa, mas faz muito tempo que o Vila não perde, né? Então, assim, a nossa responsabilidade ela aumenta, mas o grupo sabe disso, é uma responsabilidade boa que a gente tenta levar para o lado totalmente positivo, de a gente conseguir, né? Eu sei que tem a história dos clássicos, números de vitória, de derrota, de empate, mas no momento que começa o jogo, a gente tem que pensar só no momento do jogo. É esse jogo aqui até do Brasileiro, da Série B, o que tem na história fica na história, mas a gente tem que pensar nesse jogo, porque ninguém vai lembrar do que aconteceu. A gente teve uma conversa hoje aqui, dentro desse auditório, que a gente passou, né, o vídeo de análise do nosso adversário e foi tocado nesse assunto, né, o que já foi feito, cara. Ninguém quer saber se o Vila está tanto tempo sem perder, ninguém quer saber se o Goiás precisa ganhar. A gente tem que fazer o jogo, pensar que é um jogo fundamental, é um clássico, é um jogo à parte, claro que é um jogo à parte, mas eu digo, ele vale os mesmos 3 pontos. Claro que a gente tem que entender que o torcedor não admite derrota em clássico, então assim, a gente tem que encarar da mesma maneira que a gente encara os outros jogos, sabendo que a nossa responsabilidade ela aumenta e ela é ainda maior. Tá aí então o técnico Rafael Lacerda aqui da Grande Jogada falando a respeito sobre esse jogão contra o Goiás amanhã lá no estádio da Serrinha, viu, Romulo Xavier? E é claro que você já sabe quem eu sou, né, Chachazão? Eu sou o Igor Santiago, a sua fonte de informações do Vila Nova, e todo esse noticiário foi em oferecimento à Sopema. E se é Sopema, Romes, é claro que você pode confiar.